Quais as principais bases para se estudar fisiologia para o Enem? Exatamente. Muitas pessoas sabem que fisiologia cai muito no Enem, mas não sabem o que é preciso para começar a estudar fisiologia. Então, olha só, você está chegando ali, né, nos meados do meio do ano, vai chegando fisiologia no seu cronograma e você não sabe o que é necessário saber para começar a estudar fisiologia. Então, muitas vezes as pessoas, é o assunto que, um dos assuntos que mais cai, vou começar a fisiologia. Aí você começa e cai num loop muito complicado. Por quê? Porque você começa a esbarrar em determinadas nomenclaturas, em determinadas estruturas, em determinados conhecimentos que você precisaria ter previamente como um fundamento ou como um embasamento para você entender aquilo ali mais para frente. Então, o que eu quero te mostrar aqui são as bases fundamentais para que você chegue no conteúdo de fisiologia e saiba exatamente com o que está trabalhando. Então, seria basicamente quais são os pré-requisitos. Trabalhando aqui em uma forma mais didática de você entender o que é um pré-requisito, imagine que você está na universidade. Quando você entra na universidade, existem matérias que só abrem lá no seu sistema de matrícula para que você se inscreva naquela matéria se você pagou matérias anteriores específicas. Então vamos usar um exemplo aqui, o exemplo de fisiologia lá dentro do curso de saúde. Quando abre no começo do semestre, você pode escolher, olha só, você tem liberdade na universidade para escolher a matéria que você quer pagar, desde que ela faça parte do seu curso ou que você tenha horas para usar aí de opcionais, de fazer cursos opcionais. Então você consegue fazer isso. E o que acontece? Existem matérias que elas vão ficar travadas. Você vai apertar para se inscrever, mas não vai conseguir. Por quê? Ela precisa captar no teu sistema que você pagou matérias anteriores que te habilitam a entrar nessa matéria. Por quê? Senão o professor vai perder tempo com você. Ele vai falar um negócio que você não vai entender nem para onde vai, nem de onde vem. Então, são os famosos pré-requisitos. Então, por exemplo, quando eu estava lá no curso de biologia, eu sempre amei fisiologia e eu tinha uma boa base da escola. E nos primeiros semestres ali surgiram algumas vagas no meu horário, eu queria colocar, adiantar algumas matérias. Fui clicar lá em fisiologia, pá, não abria para mim. Clicava, não abria para mim. Aí eu fui entender, abrindo lá, olha, pré-requisitos. Você não pode, não está apto a pagar essa matéria, por quê? Não pagou X, Y e Z. Então tinha algumas matérias que eu precisava pagar antes de chegar em fisiologia para que eu pudesse ter um melhor aproveitamento e pudesse estar apto ali a entrar naquela matéria. A mesma coisa se aplica quando a gente está estudando para o Enem, tá? Então não adianta você chegar num determinado conteúdo, a não ser que ele seja um conteúdo meio que ilha, que é o que a gente chama de um conteúdo que não tem tantos pré-requisitos, ou apesar de não ter nenhum pré-requisito, você pode ir lá e começar ele do zero, que já vai servir, por exemplo, o conteúdo de ecologia. Ecologia é o seu próprio pré-requisito, ela não precisa de nenhuma outra matéria prévia para que você possa começar a entender. Ela já tem a sua própria base interna, então é um conteúdo que você pode chegar lá e começar a estudar. Mas fisiologia nem tanto, você precisa de alguns conceitos prévios para conseguir entender e ter uma melhor apreensão e eficiência no seu estudo. Então isso aqui também é uma estratégia. E aí eu quero trazer você para entender exatamente isso. Quais são as principais bases para aprender fisiologia? Então olha só, você não consegue ter um bom aprendizado da parte de fisiologia humana se você não tem uma boa base de biologia celular, que por sinal também é um conteúdo que cai bastante no Enem. Então está dentro aí do top 5 conteúdos que mais são cobrados no Enem. Biologia celular, fisiologia, biotecnologia, ecologia, né, que a gente tem aí dentro desse contexto, e a parte de genética, tranquilo? Então, biologia celular também está inclusa ali. Então, para que eu possa compreender a fisiologia, eu preciso de uma boa base de biologia celular. Quando eu estava na universidade, eu tive um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, que foi o meu professor de biologia celular. E ele falava sempre o seguinte, ele explicava a biologia celular com um amor tão grande, e ele sempre falava assim, olha, a célula explica no micro o que acontece no macro. E na época eu não entendi aquilo, mas eu me apliquei bastante na matéria dele, porque eu gostava de assistir a aula dele, e aí beleza, eu aprendi muita coisa de biologia celular com ele. E o que é que aconteceu? Quando eu cheguei nos conteúdos de histologia, de embriologia, de anatomia, da própria fisiologia, aí foi que eu vim entender o que é que ele tinha falado para mim lá atrás. Ele disse o quê? A célula representa no micro o que acontece no macro. Então, exatamente, se eu consigo compreender bem a célula e o que está acontecendo no seu interior, bem como as suas particularidades, suas funções,
suas divergências ou diferenças, eu vou conseguir compreender o que está acontecendo no macro, quando eu começar a estudar os tecidos, quando eu começar a estudar os sistemas, que é a parte de fisiologia. Então, eu não tenho como entender fisiologia se eu não entendo muito bem células, porque dentro dos sistemas eu vou trabalhar com tipos específicos de células, com funções específicas, e se eu não tiver uma boa apreensão disso, eu não vou conseguir, né, estabelecer uma boa base para que eu possa desenvolver o meu conhecimento e aumentar as minhas referências em fisiologia, tranquilo? Então, isso daqui é um direcionamento importantíssimo para você. Então, eu classifico aqui como um dos pré-requisitos mais importantes para a sua caminhada no Enem, a parte de biologia celular. Primeiro, porque ela vai ser uma boa fundamentação para a parte de fisiologia, porque explica o micro e você depois vai entender o macro. Segundo lugar, porque é um assunto que tem altíssima recorrência no Enem. Então, ter uma boa aprendizagem relacionada com a parte de biologia celular, além de te dar um bom pré-requisito, vai te garantir muitas questões também no teu Enem. Então, eu estou te entregando aqui um bolo, né, deliciosíssimo para você devorar e matar o Enem no final do ano, tá certo? Então, por quê? Porque você já vai estar matando duas coisas aqui com uma única tacada. Então, o que é que você consegue? Pega um assunto que cai muito e consiga usar ele de pré-requisito para entender outro assunto que cai muito. Isso daí é só o fino da bola, só tapa de qualidade monstra, beleza? Então vamos lá na sequência aqui. Eu puxei bioquímica básica. E a gente podia trazer a bioquímica básica até para antes da biologia celular. Porque a bioquímica básica ela vai servir também como pré-requisito para a biologia celular. Entender os componentes orgânicos, entender aí, né, quais são as estruturas que estão envolvidas com o arcabouço da célula. Só que eu coloquei aqui em um segundo lugar, por quê? Porque biologia celular, em termos aí de estratégia e dedicação de energia, vai ser mais importante. E principalmente você está assistindo esse vídeo aí do meio para o final do ano, tá? Então você precisa andar com seu cronograma, ter um pouquinho mais de velocidade nos assuntos que você está estudando para você não ficar muito atrasado e chegar no Enem e conseguir ver aquilo que é necessário, pelo menos. Então, quando a gente pega a bioquímica básica, ela não tem tanta recorrência no Enem em termos de questões. Ela vai ser um bom pré-requisito para outros conteúdos que caem muito, como biologia celular e fisiologia. Então, você pode colocar ela aí associada com biologia celular. Por quê? Para entender bem a célula, você precisa entender os componentes orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, tudo isso vai ser muito importante. E por que ela vai ser também importante para a parte de fisiologia? Porque todos os nossos sistemas vão estar envolvidos com determinados componentes bioquímicos. Então, quando eu olhar para, por exemplo, um sistema nervoso da vida, eu preciso entender sobre os neurotransmissores, eu preciso entender sobre os componentes químicos que vão estar envolvidos ali com a transmissão dos impulsos nervosos, a parte de recepção, a parte de percepção, entre outras coisas. Aí eu vou para o sistema digestório que digere determinados compostos para disponibilizar isso para o meu organismo. Então eu preciso ter um conhecimento básico da bioquímica, tá? Então muito da dificuldade que muitas pessoas têm com fisiologia, com histologia, com biologia celular, está associado com a parte de bioquímica. Então fazer uma boa fundamentação de bioquímica básica é importantíssimo para a tua trajetória. Inclusive no vídeo aqui no nosso canal a gente tem uma aula resolvendo questões de bioquímica que apareceram no Enem, tá? Então isso daí é muito importante, já procura esse vídeo aqui e já garante esse arcabouço de referência para você usar nos seus estudos, tá? E também se você quer aprender bioquímica básica de uma forma muito mais eficiente, eu quero deixar aqui 15 dias para você acessar a nossa plataforma e ver o meu módulozinho lá de bioquímica básica, tranquilinho. Então tem bioquímica básica inorgânica, quando a gente vai falar de água e sais minerais, e orgânica, onde a gente vai falar de todos esses compostos orgânicos que estão envolvidos aí com a sustentação do indivíduo, tá? E aí a gente tem 15 dias para te entregar de graça. Então só clicar no link aqui de baixo e garantir seu acesso lá gratuito, beleza? Sem passar cartão, sem nada. Só para você aproveitar aí, de boa? Vamos lá para o terceiro pré-requisito. O terceiro pré-requisito seria aí a parte de histologia. Então aqui a gente consegue desestruturar um pouco aquele pensamento de que, professor, não cai no Enem direito esse assunto, então posso negligenciar? Olha só, a gente não vai gastar tanta energia com ele, mas negligenciar é uma parada difícil. Porque, por exemplo, você negligencia bioquímica porque cai pouco e histologia porque quase nunca cai, quando cai é muito difícil, então a TRI é muito baixa. Aí você negligencia. Mas se você não entender
os aspectos bioquímicos dos componentes, e se você não entender a organização das células nos tecidos, dificilmente você vai conseguir entender o funcionamento dos sistemas orgânicos e o papel de cada órgão ali. Então, entender histologia é muito importante. Aí é onde entra a estratégia. Tem um vídeo aqui de como estudar a histologia da melhor forma. Então, o que é que acontece? Você ter estratégia para estudar esse conteúdo que cai pouco é que vai mudar a jogada ao seu favor. Entendeu? É não ficar ali preso para sempre naquele assunto que ele é difícil, mas estudar o que você precisa saber dele, porque é o que o Enem acaba cobrando, e o que eu vou usar dele no próximo assunto que cai muito. Usar ele como trampolim para o meu conhecimento de fisiologia. Então é esse o fator pré-requisito, tá certo? Então usar a histologia como um pré-requisito para entender a fisiologia é muito importante, principalmente se você vem nessa cascata. Entendi a parte de biologia celular, peguei a parte de biologia celular, apliquei dentro de histologia, porque eu vou falar sobre tipos de células específicos, que vão ter funções específicas e vão estar compondo órgãos. E o papel desses órgãos é trabalhar de forma homeostática, equilibrada, para sustentar um organismo específico. E aí a gente chega lá no viés de fisiologia, né? No conjunto completo. Então veja que ter boas bases desses conteúdos vai facilitar muito a sua visão conectiva das coisas dentro da biologia. Porque muita dificuldade que as pessoas têm, primeiro, é a capacidade de abstração, porque muitas dessas coisas que a gente vê em biologia, a gente não consegue ver a olho nu de fato, tem que ser no microscópio, tem que ser num aparelho específico. E, segundo lugar, é essa capacidade de conexão dos conteúdos, aonde um está interferindo no outro, aonde um está ajudando o outro, e o que é que isso faz parte do todo, e assim por diante. Então, quando a gente pega essa característica aqui de base, de pré-requisitos, isso facilita muito a nossa trilha de conhecimento, principalmente levando em consideração que você não só tem biologia para estudar, tá? Então, a gente precisa de estratégia de saber por onde seguir para não cometer erros ao longo do trajeto, tranquilo? E eu deixei aqui embaixo como um pré-requisito, com um asterisco, a parte de embriologia. Por quê? Não é tão necessário assim para você entender a parte de fisiologia. Se você tiver tempo, olha só, eu estou com tempo no meu cronograma, professor, estou bem em dias com o meu conteúdo, estou acompanhando tudo direitinho, está bem tranquilo. Coloca como pré-requisito. Por quê? Vai trazer mais uma visão conectiva para você, do sentido de que você aprendeu sobre as células, aprendeu sobre os tecidos e agora vai aprender como esses tecidos do ser humano adulto se originaram daquele embrião. Então você começa a pegar todo o processo de formação. Quando você chega lá na fisiologia, tu já tem um fundamento tão grande que quando o cara fala uma coisa lá, já deu aquele estalo, já era. Só seguir o bonde. Entende? Então isso daqui é muito importante para a gente visualizar a longo prazo. Então, embriologia, eu deixaria aqui com esse asterisco porque se tiver tempo, vale a pena garantir, vale a pena usar como um pré-requisito, uma base para fisiologia. Professor, eu estou sem tempo? Pode deixar um pouquinho de lado, porque é um assunto que precisa de muitos detalhes, de muita atenção e quase nunca cai, tá? Cai pouquíssimas questões ao longo desses 20 anos de Enem, tá? Então, é muito pouco mesmo. Então, isso aqui a gente pode deixar de lado, por isso que eu botei um asterisco ali. Os outros três, nem tanto, tá? Teve ano de cair 2 questões de histologia, teve ano de cair 2 questões de bioquímica, então isso daí se torna, assim, importante, tanto como pré-requisito, quanto para a nossa trajetória de preparação para o Enem, tranquilo? Então, meu querido, minha querida, agora você tem aí fundamentação diretiva e estratégica para saber quais as principais bases você precisa lapidar antes de chegar num assunto importante como a parte de fisiologia. Então, se isso já te ajudou aqui para saber a trajetória que seguir, para garantir mais um conteúdo aí que vai te ajudar a alcançar o 15 de 15 em biologia, comenta aqui embaixo que eu quero ver o que é que você tem a me dizer. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!